primeira mão também queria agradecer ao nosso convidado que está aqui hoje com a gente, que é o DJ Vini Santos. Eu que agradeço pelo convite, viu? E no primeiro programa, eu estar aqui com você é top. E você sabe que eu admiro bastante o teu trabalho já há um tempo. Eu sei que você já está no cenário aqui de João Pessoa há muitos anos, né? Só que eu queria saber mais um pouco da tua história, Vini. Se você compartilhasse um pouco aqui com a gente, sim, com o pessoal. Claro. Quero até agradecer pelo tema e a iniciativa do programa fala de turismo, né? Isso. E da nossa cidade, que é uma coisa que eu defendo muito nos meus projetos. Com certeza. E nessa caminhada já fazem 19 anos que eu trabalho na noite de João Pessoa, né? Apesar de não acreditarem, mas eu comecei a tocar numa boate que se chamava Fashion Club, que era no Mag Shopping. E eu comecei na matinê, que era entre 12 e 17 anos. Então esse foi o meu público durante muito tempo. Mas você já tinha paixão de tocar desde cedo, desde jovem? Eu ia pra boate e quando o negócio começou a fomentar, como eu queria fazer, eu ia pra boate à noite. Não façam isso em casa. Mas o meu gerente lá da matinê, eu tinha 17 anos. E eu queria ir à noite, porque à noite nessa época, eu assisti DJs como Júlio Torres, que são DJs bem antigos, DJ Mark, que eu acho que mal vem mais no Brasil, DJ Patife. É carioca, né? Tudo carioca. DJ Patife, eles moram uns na França. Na época era o auge do drum and bass, e do techno também. E que levava o cenário do Brasil pra fora. Pra lá, eles traziam pra João Pessoa essa galera. Bacana. E eu assisti, e ele deixava em alguns desses shows, que ele achava também que tipo, não, o cara quer tocar na matinê. Isso é bom pra escola dele, já que eu fomentava, vendia ingresso, ele liberava minha entrada, que nessa época, né, 17 anos ainda não podia o acesso, mas eu tinha acesso aos camarins, eu tinha acesso às cabines de DJ. Então a paixão já era da época da escola. Eu assistia eles tocando, na boate. Legal. Graças ao gerente que deixava a gente. E depois, daí em diante, eu fui muito residente, na verdade, em João Pessoa. Mas assim, como é que você começou a tocar? Você tinha essa paixão, né? Você via eles. Vendo os outros aí DJs, como foi o primeiro passo, assim, você já... Vendo os outros DJs, eu comecei a tocar nessa boate. E passei 3 anos assim. Mas assim, o acesso nela foi assim, já de primeira, ou você mostrou lá o... Não, eu vendia ingresso dessa boate, eu era comissário. Aí, como eu já vendi ingresso e tinha Isso acesso, com 17 anos já? Eu vendia bilhete do matinê. E hoje você tá com quanto? Hoje eu tô com 35. Você vê, né? Essa cara de criança dele aí já tem mais de 20 anos, Vini? 19 anos. 19 anos, praticamente 20 anos, né? Atuando no mercado de DJ, no mercado do cenário eletrônico e representando aqui a Paraíba. E com 17 anos já iniciou, né? Aí... Continuei, no caso você trabalhava vendendo ingresso. Pronto, aí começou a história. Aí eu fiz um curso, porque eu comecei realmente a tocar e vi que era necessário. Só um momento, tá pegando bem o áudio dele, direção? Tá? Primeira. Eu achei que era necessário me profissionalizar. Mas como assim? Tipo, melhorar minhas mixagens, minha forma de apresentar. Sim. Nessa época eu defendia, como foi a minha adolescência para minha fase adulta, eu defendia muito a bandeira do funk. Existia um estilo chamado Technobeat, que era um estilo tocado pelo DJ do Planeta Xuxa. Caramba. Robson Vidal. Robson Vidal, nem sei como é que faz bastante tempo, né? Faz muito tempo. Aí eu defendia esse tipo de som na época. E como localmente a música eletrônica não tinha, como hoje, Dennis DJs, abriu os caminhos para vários DJs do Brasil, quer dizer, do mundo, para tocar o estilo. Abriu o mercado do funk. O funk melódico, aquele funkzinho melódico que canta, sei lá, Bom do Tigrão, daquela época bombou e depois esfriou total. Ninguém meio que defendia essa causa. DJ que tocava funk era DJ que tocava em open format, que a gente chama, que era em festa particular. Daí, quando eu aprendi a técnica para aplicar nesse estilo de som, as coisas para mim começaram a melhorar.
Nisso após esses 3 anos? Após esses 3 anos que eu já tinha iniciado. Aí eu comecei a tocar em 15 anos de... Fazer os eventos. De eventos, mas de grande porte. De eventos de pessoas... então, com 3 anos, você já deu esse salto para fazer eventos grandes? Foi. Aí eu comecei a fazer parceria com outros DJs e aí comecei em festa particular. E novo, hein? Festa particular e que isso me agregou muita técnica. Eu tocava bastante, eu tinha a paixão de tocar. Em vários estilos. Independente de qual estilo fosse. Entendi. Então passei aí uns 9 anos, eu acho. Sei lá, depois desses 3, passei mais uns 6 anos. Nesse meu período, tive pequenas residências. Tipo, toquei em pequenas boates com algumas datas. Os pessoal deixava... Eu toquei no Incógnito, porque os DJs de lá eram meus amigos. Eu nunca fui residente desses locais que eu falo. Mas sempre tocava. Mas eu sempre eu ia lá, o cara deixava eu tocar no final da noite. E assim eu fui ganhando experiência, porque a fashion vão se atualizando, vai fechando as boates, vai abrindo novas e tal. E as cenas vão mudando cada década muda uma cena, né? Com certeza. Muda, a geração dos DJs mudam, a forma que o mercado trabalha muda. Aham. Aí eu toquei no Incógnito, toquei bastante nessas festas aleatórias, abria festa de DJs que vinham de fora, que faziam casa de recepção, eu abria muito. Então você já tocava como esses DJs famosos hoje toca festival de música sertaneja, você já fazia antigamente, né? Justo. Que eram as festas e tocava o forró, você já tocava como DJ antes. E começaram a fomentar o DJ de funk com música eletrônica. Foi quando o Denis começou, eu seguia muito Denis desde o início. E quando ele começou essa história de fazer... Você vê, né? Você já tocava antes dele. Não antes, mas eu acho que a gente começou bem igual. Mas ele nasceu no Rio, né? É outro mercado. É outro mercado. Aí eu tentei trazer o som que ele fazia pra cá. Foi quando eu passei 5 anos em João Pessoa, devem conhecer o Bessa Grill. O auge do Bessa Grill. Não existia Showtime, não existia nenhuma outra boate em João Pessoa. Só existia meio que pela praia, daquele tamanho, pelo que oferecia, só era Bessa Grill. Por isso que eu digo que foi João Pessoa sabe, viu? Há muito tempo. Auge. Há um tempo atrás, né, Bessa Grill era as grandes bandas de forró. Eu trabalhei com várias bandas de forró lá. Eu dividi palco com Mastruz com Leite, Aveloz, Tropicália, Cavalo de Pau. Caramba. As únicas bandas que não foi pra lá, que eu lembro de forró, e que eu queria ter trabalhado, foi Magníficos, mas eu ainda trabalhei com Magníficos, com componentes, tipo Samia tocou lá e tal, e Calcinha Preta. O resto, Gatinha Manhã, Edson Lima, né? Todos, Luiz Gonzagas, até Luci Alves tocou lá. Eu conheci pessoalmente de Reginaldo Rossi. Caramba. Lá. Antes dele morrer, 2 vezes. E o interessante é que, assim, né? A gente vê que você toca já há bastante tempo e que muita gente pensa que esse cenário do eletrônico com outros estilos é do momento agora. Mas isso já acontece há muito tempo, né? Já com forró, com brega, como você falou do Reginaldo Rossi. Eu tentava fomentar isso lá, porque lá dava a possibilidade de ter a música eletrônica no ambiente que tinha e ter o palco principal. Legal. Depois que as coisas foram evoluindo e tal, aí a boate foi anexada ao bar e o palco eu fazia os intervalos das bandas. Sei. Passei 5 anos. No Bessa Grill também. Quando eu fui, aí isso fomentou. Eu tocava já bem. Já estava no alto nível, né? Pra tocar de boa. Mas não tinha festa de DJ que cabia esse meu estilo de som. Mas uma dúvida, Vini. No caso, nesse período que você fazia esses eventos que mesclava com outros estilos, né? No caso forró, brega e diversos, você tinha um estilo próprio ou você tocava o estilo assim mais parecido com a festa para ficar um negócio mais agradável? Não, eu tocava, era funk com algumas coisas nacionais e na época eu pegava o EDM. EDM é o famoso Big Room da Tomorrowland, que a galera toca no palco principal. Sei. E eu pegava EDM e tocava com esses outros estilos.
Que era um estilo que tinha mais mercado, né? Era o pop da comercial. época, era o comercial da época, mas pouca gente também tocava o EDM desse jeito. A galera que tocava música eletrônica era mais voltada para a linha de house, tech house. Hoje o tech house tá lá em cima, né? Mas na época não. Então a galera do underground tocava tech house, as festas de música eletrônica era voltada para esse tipo de som. Brasília também estava nascendo, Caramba. com as histórias de Vintage, de Alok, que já também começaram novos, mas só nessa época foi a época que eles começaram a ficar famosos. Você vê, né, que, por exemplo, até da tua história eu pegando assim, eu vejo que lembra até a questão do Alok, né? Que quando ele começou, ele tocava outro estilo totalmente diferente, migrou pro... E ele faz justamente isso que você fez há muito tempo, né? Que é a questão de abrir shows. Quando eu saí, aí me deram uma oportunidade numa boate chamada Loft, 142. Sei, muito famosa aqui em João Pessoa. Aí foi quando a Loft começou a mudar também a característica, que ela fazia muitas festas de música eletrônica. Quando ela começou a colocar banda... Eu ainda toquei lá. A primeira vez que eu toquei lá foi com Jonas Esticado. Caramba. Imagina Jonas Esticado hoje na Loft. Pessoal, para quem não conhece, a boate Loft, certo? É uma boate muito conhecida aqui em João Pessoa. Hoje ela já foi fechada, né? Mas antigamente era a sensação aqui de João Pessoa. Só que a estrutura da boate era pequena. Aí imagina, Jonas Esticado, né? Que é uma sensação, todo mundo muito famoso aqui no Nordeste e no Brasil, né? Numa boate dessa, né? Deve ser loucura. Eu quero até agradecer a Luciano e a Trapo, Rafael Trapo, que na época eram os proprietários de frente da Loft, que eles abraçaram a causa do funk e tal, dessa pegada. E com isso eu fui crescendo também, tipo, mostrando assim para meus amigos DJs que era um estilo que sempre foi visto como assim chacota, mas que com técnica e repertório você conseguia deixar um negócio então massa. Você sempre levantou a bandeira, né? Levantou a bandeira. Uma apresentação top. Então eu passei 3 anos na Loft. Então eu gostava muito de ser residente. Eu abraçava muito as ideias das casas. Eu queria saber quem ia tocar para fazer. Conheci lá aí na Loft. Eu conheci o John, que é o Jonathan da nova geração. Hoje ele é o dono da... Ele era a sensação da Furacão 2000. O pai dele era o dono e passou para ele. Hoje ele é o dono um dos donos da Furacão 2000. E hoje ele é DJ na pegada do Dennis. Caramba. E na época ele veio tocar na Loft. E eu também toquei nessa noite. Nessas 2 noites que ele tocou aqui, fiz amizade, peguei o telefone dele, vez ou outra eu ainda troco com as figurinhas. Como é que tá aí? Quando vier no Rio, vem cá e tal, que hoje eu já mudei. Fica essa parceria, né? Fico essa parceria, porque eu recebi ele muito bem, a parte técnica, ele também veio com staff de DJ, e eu conheci bastante com esse staff e tal, e é bem legal essa troca de experiência. Caramba, muito bom. Passei esse tempo. E depois eu meio que fiquei mudando a característica, eu parei de tocar funk, meio que parei de tocar funk assim, de me apresentar... Após a Loft, você saiu do funk, e voltei pro house. Mas quando saiu da Loft? Foi. Aí você quis virar a chave para outro estilo? Foi. Mas é o que tu mais gostava ou era... Não, eu achava necessário amadurecer, tipo, ir realmente para a cena de música eletrônica, para as festas que eu queria tocar, os eventos que eu queria estar. Mas nesse período, a cena que estava forte ou ainda estava em ascensão? Tava já um pouco fraco, foi no nascimento do Brega Funk. Sei. Aí então fomentou muitos DJs, entendeu? E a necessidade do mercado mudou um pouco. Eles não queriam mais a apresentação, eles queriam o DJ Play. O DJ Play com um repertório brega funk. E tipo, eu tocava brega funk no meu set, mas era pouco, né? Porque minha história era do funk, do funk puro mesmo, do funk do Rio. Aí eu decidi, não, tá na hora de amadurecer. Aí eu comecei a tocar só house. Entendeu? Aí foi quando eu comecei a fazer parte do Empório Café. Então, quando você saiu da Loft, né? Você decidiu mudar o estilo e teve esse convite para iniciar no Empório. É como se fosse... Foi assim, o início de um novo ciclo.
Porque eu tive que mostrar para as pessoas que eu tocava esse tipo de som. As pessoas, quando eu ia pra festa, como meu nome tava no fly, achava que eu ia tocar o que tocava antes. O funk. Então, foi o início de um novo ciclo. Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Mas aí, nessa virada de chave, foi que realmente eu me consolidei com um DJ que toca house. Entende? Que é um diferencial, né? Querendo ou não. Aí eu vim tocando. Aí toquei em vários lugares, com vários parceiros, amigos de longas datas, de tocar na noite. Aí então você tocava no Empório e também tocava em outros locais, com os parceiros. Justo, o Empório... Nos eventos, né? Você pode tocar tal data? Sim, então vamos lá. Tinha agenda. Aí eu tive um sócio, era Fernie, que o projeto dele é Fernie, é Eric Fernie. Que era DJ também. Que era DJ, que foi que também como é que posso falar? Me inseriu nesse mercado, porque ele nunca foi do funk. Ele fazia festa e o mercado dele era música eletrônica. Então ele me ajudou e junto, assim, a gente montou foram nós 4. Eric Fernie, eu e mais 2 amigos, Matheus e Bena. E a gente... Vamos fazer o que agora? Porque tava difícil a gente tocar nas festas, que já tinham seus DJs, já tinham sido criados seus selos. Então a gente fez, por que a gente não criar então nossa própria festa? Próprio evento. Nosso próprio evento. Aí foi a Low End, que a gente fez no barco. Aí deu muito certo. Foi um evento novo. Foi um evento novo. Aí vocês inovaram no barco, que não tinha aqui. Não tinha, de mas, DJ, não, né? mas não de tão grande escala. Porque o barco cabia 300 pessoas. Caramba. E foi muito organizado, foi muito elogiado, porque foi muito organizado. E aí a gente tocava junto, também em alguns eventos. Aí isso fomentou o nosso nome. E assim, aí no caso, você fazia esse evento para 300 pessoas num barco, né? Era. E creio que devia ter turistas, devia gente de fora, de todo canto, né? E principalmente aquelas pessoas que gostavam de música eletrônica. Caramba. Que era para esse pessoal que a gente queria atingir. Um foco. Quando a gente saiu de lá, aí eu já quero agradecer outra pessoa aqui, que é Rodrigo do Café Empório, que é um grande fomentador há muitos e muitos e muitos anos dessa cena underground de João Pessoa, que é o Café Empório, que todo mundo deve saber como ele foi crescendo aos poucos. Começou bem pequenininho, naquela rua de trás. Isso. Depois virou uma coisa de salada e sanduíche no primeiro andar. E depois ele conseguiu pegar a casa e a boate que é hoje. Se brincar, é a única boate mesmo de João Pessoa. As outras são casas de festa. Eles fazem eventos esporádicos. Ele foi que abriu as portas quando você deu essa virada de chave pra gente levar a festa pra lá. Legal. Aí a gente levou a Low End pra lá. Então vocês saíram do barco da Low End e foi fazendo... E começou a fazer algumas datas lá no Café Empório. Aí foi quando o negócio começou a decolar. A gente trouxe uns DJs que eram da House Mag. A gente saiu na House Mag como a primeira boate de João Pessoa que trouxe a House Mag pra João Pessoa. Artistas da House Mag pra João Pessoa. Tudo de fora. De fora. E assim a gente começou a trazer DJs, fazer parceria com o Rodrigo, fazer mais datas, né? Eu particularmente, pessoal, que eu tô aqui há 6 anos, o período que eu conheço o Vini, né? Eu conheci ele tocando aqui no Café Empório mesmo, que ele comentou, né? E também na época da Pink, né? Não sei se chegou ainda no teu cronograma, mas você também tocava na Pink. Foi, oportunidade, sempre à noite. Eu conheci um cara chamado Nando do B, que na cidade ele também deve ser bem conhecido. Que se não for o mais antigo, ele é um dos mais. E ele toca muito, ele era o residente da Pink. E quando ele não podia tocar na Pink, por estar com a agenda muito cheia, ele me chamava para tocar. Nessa migração que eu ainda tava da música eletrônica pro funk, como poucas então pessoas... Então foi conciliando a virada, a saída da Loft pro Empório, você fazia a Pink também. Eu criei 2 projetos. Eu chamava um projeto de VNS, que era o meu projeto de música eletrônica. Que eu lembro, que é o VNS. E Vini Santos, que eu não ia tocar funk. E o Vini Santos também, quando tu fazia evento, assim, privado. Privado, né? Aí eu usava esse nome. E o VNS eu era pra quando eu tocava na noite underground. Muito bom.
A pandemia foi bom e ruim. Mas assim, antes da pandemia, no caso, depois desse período do Empório Café, já foi em cima da pandemia? Não, aí passou, aí fiquei fazendo, a gente ficou criando esse nicho, né? Antes da pandemia, 2019, também por conta da fomentação que a gente vinha fazendo de pouquinho, Eric, junto com o pessoal das Virgens de Tambaú, conseguiu um trio elétrico pela primeira vez em João Pessoa de música eletrônica. E ele me chamou... Então você foi o primeiro DJ... Não, eu fui um dos. Entendi. Foi eu, ele e uma dupla chamada Mirage. Sendo que partiu dele, ele que conseguiu o trio, e ele me chamou para fazer parte desse projeto, entendeu? E eu fiquei responsável pela estrutura do trio, certo? De botar iluminação... Então você, além de tocar, você coordenou todo o projeto? Foi, junto com ele. E a gente fomentou isso. E pela primeira vez conseguiu fazer acontecer música eletrônica. E foi top. E foi muito bom. Porque, tipo, eu já tinha me desligado já a minha imagem do funk. E a gente desceu ali a identidade. Pessoa metendo música eletrônica. E foi muito elogiado o trio. Falou que foi um dos trios mais animados. Na época eu consegui parceria com Café Empório. Bacana. O glacial, não sei se você sabe qual é o picolé, o sorvete glacial. Sei, eu acho que eu já vi. Pronto, ele também foi nosso parceiro, que ele deu picolé pra gente jogar do trio. Foi onda. E copo, com a VIPs personalizadas. Ela deu pra gente, eu acho que foi 3.000 copos, uma coisa do tipo. E a gente foi, no trio, a gente distribuiu e fez acontecer. Choveu no meu horário. Os caras me cobriram. Deve ter sido um show histórico aqui, né? Não, e foi bacana, porque foi muito bem, assim, a crítica tinha muito, tá música eletrônica no carnaval e tal, então a gente tava com novo, medo, né? Na verdade, um projeto que nunca tinha feito. A gente tava com medo, e o bloco em si também, eu acho que também foi muito bom pro bloco, porque é um bloco que já que abre o preconceito, né? Isso. Que é aquela brincadeira, mas ao mesmo tempo traz aquele preconceito que que tem. E a gente quebra, né? Quebra. E aí, com a gente fazendo esse tipo de som, tem tudo a ver. Entendeu? Acho que tinha tudo a ver a gente estar ali naquele dia. E como você falou que foi antes da pandemia, acho que não teve ainda. Foi 2019, foi o último carnaval. Então eu creio que vai ter outra. Foi o Pelo que eu tô carnaval. vendo aí, eu já tô vendo que vai ter outro projeto. A gente espera o convite. Aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia. 2020. Aí foi horrível. Né? Agenda cheia e do nada parou tudo. Parou tudo. Eu acho que assim, eu tava em uma sessão muito bacana. Tá, eu acho que esse negócio do carnaval ia me abrir muitas portas. Abriu até, eu ainda toquei, tipo, no último dia, eu acho que foi dia 1º de abril que começou a pandemia, no dia 30 ou 31, março é 30 ou é 31? Foi dia 30, né? No último dia de março eu ainda toquei. No dia 1º aconteceu a pandemia. Aí a gente, loucura, né? Com essa pandemia... Aí eu tive que... A agenda, contrato, tudo parado. Tudo parou. Graças a Deus eu tive muitos clientes. Teve cliente que me deu 50% da parte. Eu tenho muitos bons clientes. Muito obrigado. eu tenho fica aberto aqui. Eu agradeço. Sua gratidão e reconhecimento, né? Porque, assim... Muitos que já tinham para 50% abriu e teve um que eu fiz esse ano, o casamento, que foi protelando, e eu fiz, não, fica à vontade, na data que você achar para você, a gente faz. E assim... Você vê, né? Foi, a gente fez. Mas me conta mais, que eu fico acompanhando, né, o teu trabalho, eu sei que na pandemia você inovou o mercado. Aí a gente... Conta um pouquinho pra gente. Aqui em João Pessoa, né, principalmente, eu comecei a estudar, a fazer live. Porque, além que era uma zona de escape, e eu vi assim, eu vi meus amigos, eu vi muita gente, ficou parada, ou foi trabalhar de outra coisa. Eu tinha na minha mente que era aquilo que eu queria fazer. E quando voltasse, eu não queria, eu sempre gostei muito de
ir atrás de música nova, de trazer coisa nova. Às vezes eu até meio que exagero um pouco, porque eu quero escutar uma coisa mais comercial. Mas eu quero trazer o que tá bombando lá fora. Eu quero trazer coisa nova, porque eu acho que o meu público merece. Tá, o cara de repente tem condição de ir para um festival na Europa, mas não tem condição de ir nos Estados Unidos, até em São Paulo mesmo. Mas eu posso trazer a música que rola nesses lugares. E colocar o teu DJs tempero. que estão da minha pegada. E fazer acontecer. É isso que eu sempre gosto de trazer, coisa nova, coisa nova. E o interessante é que tu tá esse tempo todo, né? E tu não se acomoda. A cada ano tu tá se reciclando porque tem de mais novo no mercado. Né? Na live, eu fazia live de 5 horas. Eu bati o meu recorde. Eu fiz uma live de 9 horas. Caramba. Tocando sem parar. Praticamente uma rave. 9 horas. Só tocando house. Solo ainda. House. Bastante tempo, viu? House e tech house. Aí nesse meio tempo eu conheci muitos amigos, DJs. Participei de campeonato de live. Não, eu conheci gente da Itália. Conheci cara dos que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. E esses caras já têm uma visão de mercado, já é produtor até. E eles, por estar no grupo, acharam que não. O cara é esforçado e tal. O que eu perguntava, os caras me falavam. Então, sabe que pô, que massa. Aquela união de pandemia, aquele negócio de querer fazer acontecer. A categoria se uniu, né? Foi, desse coisa principalmente. E foi através também, Ilan Krieger. Ele fomentou, hoje ele trabalha no Twitch. Ele é stream. Ele é stream do Twitch. De jogo. De games. De games. Ele chegou a botar já mais de 1.000 pessoas numa live. Ao vivo. Ao vivo. Caramba. E hoje ele abre live, ele ganha dinheiro com isso. Ele virou parte, né, do Twitch, que é o nível máximo que você recebe Aí ele fez essa ponte contigo, dessa parceria? Não, eu comecei a assistir as aulas dele. Ah, então você pegou o conteúdo dele e entrei no grupo. Depois que eu entrei no grupo, nunca mais saí. Aí conheci um monte de gente. Aí essas pessoas foi ficando. Vários DJs eu conheci de São Paulo. Um mora até aqui hoje já, até. E aí, a partir das lives, né, que aí você, nesse período, em vez de ficar parado, você foi trabalhando. Fui vendo fui gostando mais de um som chamado Progressive House e Afro House. Aí, nesse meio tempo, eu mudei radicalmente. Eu fiz, não, agora eu vou ser mesmo DJ, música eletrônica, e vou partir para essa pegada de produção. Comecei a estudar produção. E recentemente, né? Com a tua identidade. Foi. Eu criei, isso. É isso, eu vou vender isso. Aí quando tava próximo da saída da pandemia, no finalzinho do ano de 2020, né? Pronto. Final do ano, dezembro de 2020, já tava um pouco aperreado, que as coisas estavam voltando e eu não tava tocando. Mas eu não tava tocando... É porque não tava tendo muito festa. Tava tendo pouquíssimas e era regrada, era por sentado e tal. Ainda eu toquei em café de máscara, todo mundo sentado. Cara, eu tava liberando aos poucos, né? Então, foi tenso. Foi tenso. E não voltou como antes, né? Era outro cenário, outro mercado, né? Bem devagar. Aí a gente pegou e eu fiquei nessa época assim, ociosa, dezembro, meio triste e tal, fechava uma festa, a outra, eu fiz, caramba, eu vou deixar de fazer live não. Você vendo, quase 20 anos no mercado. Eu ia virar stream, porque eu sabia fazer. Eu já deixava pronto o cenário, eu montava minhas coisas em meia hora e começava a transmitir com uma boa internet e isso embora. Aí ficava esperando tal. Eu acho que eu tenho uns 500 seguidores no Então Twitch. você pensou fora da caixa, né? Porque muitos aí ficaram esperando a pandemia passar e ocioso e você... Eu ainda ganho um dinheirinho foi em dólar. Diferenciado. Eu ainda ganho um dinheirinho em dólar. Eu ainda também virei um qualificado do Twitch para ganhar dinheiro remunerado lá. Então, assim... Então você fazia no YouTube e no Twitch? Não, eu mudei do YouTube pro Twitch. Eu fiz pouquíssimo no YouTube, porque no YouTube caía, no Instagram caía, tudo caía. No Twitch não. No Twitch você pode tocar tudo, que os direitos autorais eles se responsabilizam de pagar. Mas depois que você termina a live, quando ela fica lá salva, aí ela automaticamente silencia as partes que
que os artistas pedem direito autoral das músicas. Legal. Mas ela não derruba. Só derruba se for a conexão ruim. Então eu vou fazer só lá. Ela é da Amazon. A Twitch é referência. Então, teve uma briga gigantesca com os direitos autorais e a Amazon botou os peitos e fez. Diga quanto é que a gente paga. E resolve. Mas a gente não vai derrubar live ao vivo. Não é só que nem uma tua caiu, né? Só se fosse nenhuma minha no Twitch, por causa de direitos autorais, nenhuma minha, nem nenhuma de ninguém que fazia. Até hoje, se você abrir aqui voltando pro assunto lá, no caso aí você tava, né, fazendo as lives e tudo. E comecei a voltar. Aí começou a voltar pro mercado aos poucos. Aí apareceu o NUI 360. O restaurante do Jacan. Do Jacan. Que é referência, pessoal. Para quem não sabe, para quem não conhece João Pessoa ainda, o restaurante NUI, né? É um dos melhores restaurantes aqui de João Pessoa, que virou cartão postal da cidade. Tem uma área diferenciada, tem na cobertura o rooftop, que é onde o Vini toca, que é residente lá. Ele vai contar um pouco mais. E eu já vivi essa experiência e recomendo vocês irem, porque é sensacional. Compartilha aí com a gente. Exatamente isso. Top. O NUI, alguém do NUI viu o que eu vinha fomentando nas lives, e tem um carinha chamado Arnaud, que é saxofonista. Que é muito conhecido aqui. E ele também ele é muito além ele vê as coisas, ele gosta de fazer coisa nova, ele é muito além, assim, ele gosta de internet. E ele assistiu algumas lives minhas. Inclusive, fica o convite, viu, Arnon? Depois eu quero lhe convidar para contar um pouco da sua história, viu, Vini? Fazer essa ponte. Eu vou na hora, claro, trazê-lo aqui. Certeza. Aí, a Arnon me chamou lá e fez, bicho, olha, tá um projeto, vai ser um restaurante, vai ser no rooftop. Não sei como vai ser. Como vai ser lá, nada. Você quer entrar comigo lá? Tô faltando um DJ. Eu vi o que tu tá fazendo. Aí eu fiz, cara, eu gosto de ser residente. Aí ele viu das lives já, né? Ele viu, foi o som que eu tava fazendo. O atrativo das lives. Ele achava que era um som que era moderno, né, e tal. Coisa, na época, no comecinho, né, 2020, que ia ser diferente na cidade, não tava, já tinha saído do brega funk, não tava aquele negócio regional, já era um negócio que minha pesquisa da live... Já tava mundial, né? Minha pesquisa ajudou demais a montar o repertório pra lá, porque eu tinha muito repertório pra tocar muito tempo, foi ideal. E não tocava só pop, e nem tocava coisa underground, mas coisas que rolavam em Ibiza, na França, em Paris, no coisa de boate e tal. Localmente, eu escuto... No repertório hoje eu escuto muitas rádios francesas. Quem assistir esse podcast já vai pegar isso aí. Eu tô dando uma dica. Já deu uma dica, hein? Eu escuto muito rádio francesa, muito, porque elas não só tocam música francesa. Elas tocam Tiesto, elas tocam David Guetta, elas tocam os caras underground da França, os hip hop francês, que é maravilhoso. Entendeu? Tem uma cena lá muito forte. Sabe quem eu escutei um dia desse na rádio da França? Isa. Você vê, né? Isa, um mashup com um cara francês, então a galera meio que se bitola muito a escutar só o inglês, o TikTok, Spotify local, ou alguma coisa que você mais gosta. Mas não, liga a rádio, porque a rádio eu tô escutando o que o DJ de lá, o que o sonoplasta tá fazendo. Ele não tá tocando, mas ele tá... E você continua esse processo ainda de reciclagem, atualizando o mercado. Por conta disso, me chamaram no NUI. Aí eu fiz, vamos, Arno, vamos embora. Como é? Só perguntei ele como era, e aí comecei. Na inauguração, foi muito gratificante, porque no último dia que Jacan tava... No último dia da inauguração, Jacan veio aqui, passou 5 dias na inauguração. E no último dia ele chegou pra mim, porque nessa época, o que tocava em cima, tocava embaixo, no restaurante. Então, enquanto ele tava lá embaixo no restaurante... ele escutava o repertório que eu tava tocando lá em cima, sem ver quem tava no restaurante. Então já tava tocando ele de alguma maneira, né? Ele chegou lá e falou, foi que eu tenho um vídeo gravado, que eu era um DJ muito bom, que eu misturava música brasileira com música francesa, com flashback, com coisa moderna, aí eu quase que choro. Ele fez esse... E você vê que ele é bastante exigente, né? Pra ele falar isso é porque realmente...
de outra viagem que ele veio pra João Pessoa, que ele sempre vem, né, pra assinar os pratos, ele vem pra trazer coisa nova e tal. E da última vez, da penúltima vez do encontro que eu conversei, a gente conversa pouco, eu conversei com ele, ele fez, cara, você é um dia muito bom, continue assim, porque olha, você sabe quem é Bob Sinclair? Bob Sinclair é meu amigo. Quando eu ia lá em Ibiza, ele chamava pra eu ir lá na casa dele, não sei o que, pra gente jantar, eu cozinhava na casa dele e tal. Aí falou o nome do teu DJ também que deve. Você vê, viu, pessoal, aqui, ó, vestindo a camisa aqui da Paraíba, o Vini, que tá há mais de quase 20 anos aí no cenário. Foi comparado a Bob Sinclair, nada mais, nada menos que Bob Sinclair, um dos melhores DJs de todos os tempos. Eu não sei se ele quis dizer isso, mas se ele disse, meu Deus do céu. Você tá sendo humilde. Jacan é top, porque ele lhe incentiva sem bajulação, entende? Uhum. Ele conversa com você sem bajulação, aí isso é legal. É a mesma coisa que o funcionário da cozinha. Ele meio que... O prato tá aqui, ele não mexe no prato dos chefes. Hoje temos um ótimo chefe lá, que é o chefe Eduardo, que passou muito tempo em Portugal, fez altos eventos para Cristiano Ronaldo. Bacana. É o chefe top, que se encontra hoje lá. É o chefe da casa. E quando ele chega, ele não mexe nos pratos, ele só pede, o que você botar eu vou provar. E assim ele fala do prato. Ele não... Ele meio que ele não dá pitaco, ele deixa à vontade e depois dá a posição. Você vai fazer, ele é curioso. Legal. Dele. Então isso ele chama pra todo mundo isso aí. E é muito massa. Não, inclusive depois a gente convida o chefe aqui para estar presente e falar um pouco da experiência dele também com o Cristiano Ronaldo. Né? Você ele viajou muito. A gente sabe que a culinária de lá é referência. Eu já tive o prazer de experimentar e viver essa experiência, é sensacional. E também essa que o Jacan falou, né? Porque modéstia à parte, não é porque você está aqui na minha frente. Você faz um som diferenciado, eu gosto bastante, viu? E, assim, fala um pouco mais, Vini. Você falou dessa oportunidade, aí como foi? Você começou, era uma experiência única, aí viu que deu certo, aí continuou. Primeiro mês, segundo, terceiro, virei DJ residente. Virou residente. Aí, o que é que eu ia fazer agora para poder crescer? Tipo... tocar, mostrar... Nisso a pandemia já tinha passado e você virou a chave e virou residente lá. Foi. E agora eu só tocava lá. Não tocava em canto nenhum mais. Como eu ia mostrar meu trabalho fora de lá, sem necessariamente as pessoas terem que ir pra lá. E querendo ou não, você mudou totalmente, porque antes você tocava em eventos, né, festas e tudo, clubes, e saiu para um outro perfil agora para restaurante, né, tocando como um residente. Mas eu queria mostrar assim, teu lado profissional, minha versão pista, né, minha versão pista. Aí que eu criei, aí vem a história da Porta do Sol. Que eu, com o mestre Fuba, né? Eu acho que João Pessoa... Quem não conhece o mestre Fuba, né? Fui lá na casa dele, junto com o meu amiguíssimo Kilder, que hoje é meu produtor. Pedi a autorização pra gente fazer um trabalho com a música Porta do Sol, os direitos autorais da música. E ele... cantou várias músicas lá pra mim, pegou um caderno. A gente começou a tomar um vinho lá, ele pegou um caderno. Esse tem música minha aqui, eu tenho mais de 500 músicas aqui que eu nunca lancei. Aí abri o caderno, escutava o tom e tocava. Cara. É uma aula, você sentar pra conversar com ele é uma aula, a vida do cara é uma aula. Então eu já me encantei com isso. Do aprendizado, né? Do aprendizado. No final da conversa ele, pode fazer, precisa de quê? Olha, só faça o seguinte, que pra produtora não me matar. Você vai falar com a advogada fulana, que faz as minhas coisas, manda ela fazer o termo da música, porque só quem tem essa autorização é Renata Arruda. E tá aí a música, pode fazer. Porque Kildery é um dos fomentadores da Muriçoca, junto com Fuba. Fuba é um dos presentes. E Kildery, que é meu produtor, hoje ele trabalha muito nos staff da Muriçoca. Toma até a frente. Os grandes eventos aqui de João Pessoa. Das Muriçoca para estandarte, para descer trio, quando o seu Valença tá, só que é ele que fique no staff. Então, que o Dre faz muitos anos de carnaval. Já trabalha com isso há muito tempo.
Então, junto comigo, com esse pedido, ele fez, não, eu vou ceder a música. Então tu queria mostrar um pouco do teu trabalho, assim, eu queria fora, fazer um né? remix da música que era da minha cidade. Que é referência aqui. Entendeu? Eu queria que fosse isso. Inclusive, pessoal, para quem não viu ainda, daqui a pouco o Vini vai estar passando nas redes sociais dele, que tem todo esse conteúdo. Eu já vi, tá sensacional, viu? Esse projeto que ele tá comentando aqui do Porta do Sol. Aí eu fiz o remix da música e comecei a tocar no Nui, esse remix. Aí pronto, aí foi top. Sucesso. Você já sentiu a aceitação, né? Que todo mundo tava elogiando. Gostando, mas como eu realmente tocar um set de Afro House, que era o som que eu fiz o remix. E outra, vale ressaltar, pessoal, para quem não sabe, que, como eu falei, o Nui é um restaurante que é altamente turístico aqui na cidade. Então ele tem esse feedback de clientes do restaurante do Brasil e do mundo afora. Então ele tá vestindo a camisa da Paraíba e mostrando para pessoas do mundo todo, né? Muito interessante. Eu queria mostrar assim, com essa, que aqui a gente tem música eletrônica. De qualidade. Mas de qualidade, com bons DJs que nós temos. Tá? Era esse o meu principal, minha vontade. Aí, e pelo que eu vi, você mostrou de uma maneira incrível. Aí a gente criou Porta do Sol, porque eu já tinha experiência com live, com gravação. Então eu chamei Nóbrega, que foi o nosso produtor de imagem e editor de áudio com a equipe. Kilder, que foi também produtor, formatador disco, e Kilder fez toda a parte artística. E tivemos a ajuda da Funjop, tá? Com o Marcos. E a prefeitura também, né? Então, a Funjop representando a prefeitura, que eles cederam, eu fiz a gravação no Busto de Tamandaré, que eu precisei das licitações, passei 3 meses de papelada e tudo mais, para poder fazer o negócio lá. E tipo, tava no finalzinho de 2020, que tava ainda sem saber se ia ter Réveillon ou não em João Pessoa, né, na praia. E eu fiz em novembro isso, eu gravei isso em novembro. E ficou, tipo, sensacional, porque fiquei contando a história, eu fiz no nascer do sol, né? E o interessante é que você fez primeiro a música num restaurante, viu que a música virou na aceitação, todo mundo elogiando, e fez o clipe, esse projeto. Eu fiz essa gravação para justamente contar uma história para chegar na música, para a galera entender o som que eu queria me apresentar em shows e tal. Aí, daí eu gravei esse projeto, onde o sol nasce primeiro, um ponto mais oriental das Américas. Desse jeito. Para quem não viu, daqui a pouco ele vai passar a mídia, os contatos. Se você quiser contar aí, Vini. Sim. Se você quiser contar aí a sua mídia, os seus canais de contato, já para o pessoal ficar antenado. Meu Instagram é Vini Santos Oficial. Meu YouTube também é Vini Santos OF. E meu Facebook é Vini NN? VINNY Santos OF. E o vídeo das Américas, para ver o vídeo completo? No YouTube, tá no né? YouTube. Qual é o canal? YouTube. Tá no meu canal no YouTube. Vini Santos, DJ Vini Santos. Se você colocar na pesquisa, aparece. Tá? No Google. Fiquem ligados no canal dele, que tem bastante conteúdo interessante. Tem coisa de live, né? Tem tudo das minhas lives lá. Tem o set completo de Porta do Sol com imagens. Tem tudo isso lá. Aí após esse trabalho espetacular que você fez, que eu acompanhei agora recente, aí como foi essa continuidade no NU e de lá pra cá? Aí eu comecei a levar... Não, pode ficar aqui mesmo que pega ali, aqui é só... Aí eu fiquei, tocando no NU Afro House, né? Porque aí eles também viram esse estilo de som que eu queria mostrar. Implementar. E foi acrescentei um pouco mais o estilo lá. E daí eu também fiz eu tenho mais 3 músicas, né? Que eu tenho 4 músicas com Porta do Sol. Eu fiz um remix autoral que uma chama... Então tu tem um pequeno set. Não, tem o set de Porta do Sol, certo? Que tem 2 músicas autorais. Que é o remix de Porta do Sol, de Porta do Sol, da música, do Fuba. E uma música chamada Bonjour, que eu fiz porque o restaurante é francês. Cara, eu particularmente eu já presenciei essa música incrível, pessoal.
Essa a gente consegue ver lá também no canal? Não, essa tá no 7. Tá no 7. Eu não lancei ainda nenhuma dessas tracks. Eu tô tentando ainda deixar um EP mais gordinho, com as 10 tracks, pra eu poder lançar todas de uma vez só. E quando lançar, compartilha com a gente pra gente divulgar aqui também, viu? Quem sabe a gente coloca na intro de fundo aí do nosso material, pode ser uma ideia bacana. A porta do som seria... Eu creio que vai ficar legal. Até porque que, Vini, a ideia, a gente fala da história e tudo, e falando dessa parte também turística da cidade, né, que a gente sabe que tá crescendo bastante. Muita gente de fora tá vindo aqui, escolheu João Pessoa para morar, tá sendo um polo aqui a nível nacional, né? A gente sabe que João Pessoa é muito conhecida por ser a cidade dos aposentados, mas hoje já está mudando um pouco mais isso. Eu, particularmente, que já estou há 6 anos aqui, é uma prova disso, né? Eu defendo muito isso. Eu defendo muito isso. Que aqui tem lugar, tem como você fazer as coisas acontecerem. E a gente tem qualidade de vida muito grande. Então, além do conforto dessa qualidade, se você tiver tudo aqui, como evento, esses grandes eventos e tal, vai ficar muito melhor. E o cenário já está nesse ponto. Você pode ver até do eletrônico que teve recente, festas eletrônicas grandes aqui, nessa parte de eventos do sertanejo, né? Sim. Só existia o Fest Verão, nosso verão. Agora tem Verão On, tem Lovina, não sei o quê. Isso é bom, isso é festa, né? Para o verão, né? É bom. O que falta que eu quero mostrar também é música eletrônica. Eu quero música eletrônica. Ó, pessoal, né? Você que faz evento... Essa é para os empresários que estão fazendo evento grande aqui em João Pessoa... Tem uma pessoa que o paraibano que veste a camisa, que devia estar junto deles. Dos grandes que estão tocando aqui, tem que dar oportunidade pro cara aqui, que ele é fera, viu? Ele merece. E eu tô do lado dele aqui, porque realmente, modéstia à parte, eu já presenciei e eu sei que ele toca demais. Então, um evento grande aqui, Vila Mix, Fest Verão, Verão On, vamos dar oportunidade que ele é da prata da casa, não é isso? Justo. E ainda tem umas 2 músicas, tá, também, que são bootlegs. Tenho certeza que eu não vou conseguir a autorização dessas, mas a gente lança como um bootleg, que é sem ganhar recursos no lançamento. Que é um remix de Gonzaguinha, que é Isso Aqui Tá Bom Demais, que eu fiz. E uma do Flávio José de... Poxa, não esqueci o nome. Que essa tu vai lançar também ou já tá rodando? Vai ser no pacote que vai sair. Vai entendi. ser na mesma pegada Afro House. O Flávio José teve ajuda pra você conseguir. Ó, a direção que tá falando que o Flávio José também consegue, viu, da direção. Espumas ao Vento. Eu tenho um remix. Tem do Espumas ao Vento. Tchau. Vini, assim, eu queria te agradecer a tua participação. Você sabe que eu já... Na verdade, você vai ter que trabalhar agora, né? Porque você trabalha à noite, lá a gente tá gravando aqui à noite, pessoal. E ele já vai, como ele falou, ele toca lá no NUI. Estou lá de terça a domingo, a partir das 7h30. Mas antes, no pôr do sol, tem o sax, né? Que é o Arno. Ele toca de 5 às 7h30 e eu toco de 7h30 à meia-noite. E que você que não conhece o NUI, certo? Eu convido você a conhecer o NUI, o restaurante. E lá você vai prestigiar o Vini. Ó, Vini, fala aí mais. Fala mais aí do NUI. Passa aí tuas redes sociais do NUI, tudo direitinho. @NUI360, você vai me encontrar lá também. Do NUI, né? No NUI. E o teu pessoal? Fala o teu pessoal Vini novamente. Santos OF. VINNY Santos OF. Esse é o Instagram? Este é o Instagram. YouTube é o? DJ Vini Santos. DJ Vini Santos. Então, no YouTube você vai acompanhar ele, certo? E no Instagram também. Se der um Google, DJ Vini Santos, João Pessoa, aparece tudo. Eu queria novamente agradecer. Foi um prazer. A gente está aqui meio que o tempo corrido, porque ele está indo agora pro restaurante lá fazer a apresentação. Mas muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. E você, a parceria que está fechada. Quando precisar, vamos fazer dar uma palhinha aqui. Vai ser um prazer. E você, pessoal, fiquem ligados que até o próximo programa vai ter bastante novidade aí para vocês, viu? Um abraço, fique com Deus.